ao vivo. Pronto. Mas é porque o áudio não chega muito. É. Pronto, já estamos ao vivo aqui. Perfeito. Ficar aqui no centro, né? Pra falar. Pessoal, boa noite todo mundo. Vamos começar, gente. Já estamos transmitindo, já tá o Teams ali, já tá no Instagram ali, né? Então a gente já tá aqui com um bom quórum, né? Então vamos iniciar. Bem, gente, boa noite a todos, né? Tava com saudade aqui do Jostinho. Se você quiser vir mais pra cá, amiga, pra ficar aqui mais perfeito. Né? Hoje a gente aqui, gente, para não o ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? E já tem gente aqui assistindo. Deixa eu só. Quem ligou tava só esperando começar ao vivo. Pois é, né? Então tô aqui, me. Cadê, meu Deus? Botar aqui o não perturbar. Pronto. Deixa eu só virar aqui. Bem, gente, começando de novo, né? Boa noite a todos. A gente está aqui hoje para fazer o lançamento do nosso livro, né? Que foi construído a 14, 15 mãos, né? Além das nossas coordenadoras, com os nossos queridos alunos aqui sentados para nos prestigiar, né? Então, eu como coordenadora do grupo, né? Junto com o Janine, Manu que está chegando agora, com o Milena e com a Amanda, né? A gente está muito feliz, muito emocionado, gostou muito, né, do esforço de vocês ao longo desse ano, né? Foi praticamente 2020, 2021 empenhado nesse livro, né? Que finalmente ele saiu muito bem. E a gente já estava, inclusive, gente, né, no final de semana a gente chegou a ser o 18º livro mais baixado de direito dentro aqui da região. Porque dá para conferir ali aqueles índices da Amazon, né? E aí a gente estava muito bem recepcionado. Né? E aí, pessoal, como vocês sabem, né, o GEP nasceu de um pequeno grupinho, né, algumas pessoas aqui originárias, né, a Yara, a Luma também, né, lá em 2018, ainda na Unabuco, né, era uma salinha que a gente sentava depois da aula, Luana também, né, a gente sentava lá depois da aula para tomar um cafezinho e ficar falando um pouquinho de direito constitucional. E aí, né, a gente é um grupo que tem botado 180, 200 pessoas hoje em diversos congressos, né, já tem livro escrito, e aí quase 4 anos de atuação, né? Então, assim, eu estou muito feliz, né? Muito feliz em ver o crescimento de vocês, né? Eu vejo aqui, né, a Luma, que ainda era aluna lá do 4º período e agora já quase advogada, né? A Luana também, chiquérrima aqui, não, já passou a orientadora, né? Agora ela já está... Ladeira abaixo. Ladeira acima, né? A Luana também, a Yara, e aí o pessoal que foi entrando depois, né? O meu querido, né, agora super representante do DA aqui presente, né? E todo mundo que vem participando com a gente ao longo desse tempo, né? Então, primeiro agradecer a vocês, né? Porque o GEP não existiria, né? Seriam só 5 professores tomando café e falando do governo se vocês não estivessem com a gente, né? Então, agradecer a vocês por acreditarem na ideia e continuarem com a gente até agora e que sejam muitos anos. Como eu disse, o GEP ele é para além do período da universidade, né? Para quando vocês entrarem no mestrado, doutorado, não esqueçam da gente, venham publicar, né? Venham acompanhar. Né? Bem, gente, eu separei, né, uma falinha. Eu queria que antes de Janine, que Milena, que a Amanda falasse um pouquinho, a gente começar um bate-bola aqui a respeito da temática que a gente se propôs a fazer na palestra de lançamento, né? Que é, né, a questão de gênero e sociedade, né? Política e sociedade, que é algo que de uma forma, digamos, natural, se tornou o assunto do nosso livro, né? Porque temos 14 artigos no livro e 7 deles têm isso como temática central e todos os outros tocaram de alguma forma, direta ou indireta. Né? A questão de raça e da mulher, como o artigo da professora Emanuele Bassi, não é? A questão também de Milena, também o artigo da fotografia. Qual foi mesmo? Pronto, perfeito. Que também tem a questão de gênero, então a gente se propôs a fazer um pequeno debate a respeito dessa temática, né? Então, a gente vai fazer esse bate-bola. Mas antes, né, para não monopolizar o microfone, não estamos com o microfone, mas é como se tivesse, né? Queria passar a palavra aqui para a professora Janine para que ela falasse um pouquinho. Então, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, né? É um dia para a gente celebrar, porque realmente o grupo da gente, eu entrei posteriormente no grupo e assim, a gente foi aprendendo reciprocamente, muito legal, né? E também a interação com os alunos foi um momento muito assim, de aprofundamento mesmo, né? E realmente quando
quando o IVA trouxe essa proposta do livro, dos artigos, então assim, a gente tinha alunos que eram ávidos pela produção, que tem já um perfil acadêmico, né? Tem aqui também Lucas, né, que estava participando também nos nossos artigos, também Joana, que não veio, né, mas também muito ativa, e alunos que a gente já tinha orientado monografia, né, então a gente trabalhou temas muito importantes, né, então a gente veio ali com a questão da retórica, né, tivemos a questão de gênero sendo trabalhada na questão de Pierre Bourdieu, violência simbólica. Sim. A gente teve também a questão da proteção da nossa fauna, né, e flora, né, que foi trabalhado por Joana, né, a questão da retórica junto com o Lucas. Então, assim, os demais assuntos a gente vê que realmente é um dossiê de direito público, né, que aborda os temas mais contemporâneos e mais importantes, né. Então, assim, são recortes diferentes, mas que, de certa forma, eles dialogam, porque a gente consegue perceber a presença de um pensamento crítico, né? E a gente queria isso, né? A gente não queria simplesmente reproduzir pensamentos teóricos, a gente queria que realmente, apesar da abordagem dos autores que a gente trouxe nos nossos artigos, que houvesse efetivamente um pensamento crítico. Então, quando a gente vê os nossos alunos e alunas, né, alcançando a pesquisa, é um momento muita felicidade para a gente, né? Então, assim, eu fiquei muito honrada de participar do trabalho ao lado das minhas amigas e colegas de trabalho, né? E também dos nossos alunos que acabam virando nossos colegas, nossos amigos, né? De pesquisa, e a gente espera aí que realmente seja algo para além da universidade, que a gente saia da universidade, né? A gente tem que ficar só dentro da universidade, a gente tem que ganhar o mundo, né? Perfeito. Isso é algo muito importante, Aline, que é algo que a gente também encontrou, né, na escrita de vocês, né? A academia, claro, né? Os estudos mais filosóficos, eles são tão importantes também, mas a gente não pode perder, né, ficar ali concentrado na Torre de Marfim e esquecer do papel social, da função social da universidade. A gente vê isso muito presente nesses artigos, que me deixou muito feliz, né? Por exemplo, o artigo de Luma, que fala da questão econômica, claro, né? Já vou puxar para minha sardinha para o meu aquário, né? Mas ela vai tratar ali das questões do intervencionismo do Estado, até que ponto o tamanho do Estado, como isso vai, não é, diretamente afetar ou não as questões da indústria automobilística, né, a questão do IPI, então a preocupação com o planejamento tributário, então é algo bastante aplicável, né? Claro que, né, os artigos mais filosóficos também têm seu valor, tem seu brilho, mas a academia se propor a contribuir com a sociedade é algo fundamental, né? E aí é a extensão, não é? É a contribuição que a gente pode deixar, não é para o mundo, para as presentes e futuras gerações. Com certeza. É criticar a realidade com liberdade. Eu acho que isso é o que a gente tem no nosso... realmente é um signo do nosso grupo. Né? Criticar a realidade com liberdade. A gente refletir sobre a sociedade. Fomos para o campo mais também material de aplicação da teoria, né? Então, assim, realmente muito diversificado, né? Eu acho muito legal o GEP porque ele é realmente extremamente inclusivo em todos os aspectos, né? Inclusive nos temas, né, que a gente aborda. E não só no inclusão em relação aos alunos, mas também as professoras. Com certeza. Nós temos aqui 5 perfis diferentes de professores e cada um agrega de uma determinada forma, cada uma de uma corrente, com uma orientação exatamente diferente, exatamente. Né? Também vou passar a palavra, né, aqui a quase cofundadora, né, que eu iniciei ali em 2018, mas veio a professora Amanda Coutinho em 2019 logo para me ajudar, né, falar um pouquinho a respeito de como é que foi essa experiência, como é que, né, foi a entrar no GEP, né? Gente, boa noite para vocês. Eu estou muito feliz, né? É muito bom a gente ver resultado, né, de uma construção que é uma construção coletiva. Inclusive, eu acho que vocês deviam estar aqui, né, nesse lugar e a gente está aí. Porque na verdade, né, esse suor dessa produção foi de vocês, né, e isso é preciso ser dito, né, em alto bom som, que vocês produziram, né. A gente estava aqui numa posição muito mais de orientação, né, numa posição às vezes de direcionamento, mas é um trabalho de vocês, né, a verdade é essa. Achei que foi um trabalho coletivo, conjunto, maduro.
para nós, né, que somos professoras, olhar para vocês, né, conversa de tia, velho, olhar para vocês, um cafezinho, né, um chazinho, né, um chazinho. E ver como vocês vão amadurecendo, né, na construção, né, de vocês, sendo que a gente também vai amadurecendo, né, é uma relação muito simbiótica, sabe? Eu estava pensando, né, um dia desse, eu acho que eu sou uma professora melhor do que eu era, por exemplo, quando eu peguei a turma de vocês, né? Eu acho, né? Não sei. Mas o que é que eu quero dizer? Né? Que a gente vai também se construindo nessa relação. E isso é verdadeiro, isso é genuíno. Né? Então, eu acho que isso é resultado de uma caminhada. Acho que a pesquisa no Brasil, ela é pouco ou nada incentivada. Né? Então, a gente perceber que a gente escolheu um caminho que não é um caminho assim tão facilmente perceptível, que é um caminho profissional, né? Porque quando a gente às vezes pensa na área do direito, a gente pensa mais nessa pegada prática, etc, né? Sem entender que isso também é um caminho, não é um caminho fácil, né? Vou dizer logo, né? Mas é um caminho possível, a gente vive, né? Disso, né? De pesquisa, de docência. É claro que as meninas são advogadas, eu não sou, mas eu vivo genuinamente disso. A minha vida é essa, é ensinar, é pesquisar, né? E eu não teria como fazer outra coisa. Né? E mostrar às vezes, dizer, olha, minha gente, é possível, né? Inclusive você pode aliar isso com outras coisas. Eu acho que também é um papel de espelhamento, assim, sabe? De dizer, olha, é possível. Que mais? Fico particularmente feliz porque a pesquisa é a saída da criticidade. Né? A gente não consegue aprofundar, problematizar e logo ter uma prática também crítica se a gente não para, né, para entender, para pesquisar. Né? Então, por isso que sou particularmente defensora da pesquisa, né? E digo para vocês que isso é um caminho possível. Né? Vocês estão... não sei bem exatamente que período vocês estão, a maioria, mas eu fico pensando nas meninas estão no 10º, né, eu acho. Então vocês estão saindo para um mercado de trabalho mais específico, né, na área de vocês, e que vocês também continuem, se assim desejarem, as pesquisas. Né? A gente tem pós-graduação, a gente tem mestrado, a gente tem doutorado, a gente tem algumas bolsas ainda pelo Brasil, se procurar direitinho. Né? A gente tem mestrado fora, minha gente, a gente tem doutorado fora, né? A gente tem muita coisa para fazer, para contribuir, né, para o desenvolvimento da área da gente, do curso de direito, né, que infelizmente ainda é pouco crítico, muito bitolado, né? Enfim, eu acho que a gente precisa humanizar um pouquinho, sabe, o curso de direito. Ele é muito pomposo, ele é muito desnecessário nesse sentido, né? Parece que a gente tirou o direito das ciências sociais e botou num pedestal e ele está lá pairando de forma abstrata e ninguém sabe que ET é aquele que está na sociedade, porque não sei o que acontece, né? Que a gente abstraiu tanto o direito das relações econômicas, políticas, sociais, etc. Bom, só para falar aqui dos artigos, né, que eu até dei um print, porque a Vera está cansada. Vê só. Tem muitos artigos bons, né? São 14 artigos, mas tem um artigo que particularmente me toca muito, que é um artigo, meu que eu digo, que é Direito à Moradia e Função Social da Propriedade em Recife, na ocupação Marielle Franco, que foi uma ocupação que aconteceu aqui não, né? Que a gente não está na Nabucco, que aconteceu lá no centro da cidade, né? Do Recife, etc. Foi um artigo produzido por Carol, Ana Caroline, por Luma, que está aqui com a gente, por Eduardo e por mim. Né? Na ocasião, a gente foi lá, né, no loco, a gente trocou, a gente fez uma entrevista, a gente conversou. Né? Eu tenho certeza, né, que a visão dela sobre função social da propriedade se alargou um pouco, né, eu imagino. Né? E que a gente pôde fazer uma diferença nessa visão, nesse sentido. Né? Também teve um artigo muito bom do Fagner, que na verdade veio do TCC dele, que é sobre o CREAS no Ibura. Ele mora no Ibura, e ele fez também uma pesquisa de campo, foi muito legal. Então ele conversou com psicólogos, enfim, né,
né? Ele teve inserção e ele trouxe uma contribuição muito importante também para o debate. E teve um artigo que, para mim, comunica um pouco mais com a minha área de pesquisa específica, que foi sobre as fotografias de João Roberto Cordeiro, na coleção Fundação Joaquim Nabuco aqui, uma discussão sobre direito à imagem, etc. Que foi da Jéssica Germana, comigo, né, que também foi fruto do TCC dela e que foi um trabalho incrível. Então, assim, é um livro muito bom, né, repito, é um trabalho de vocês. Né, então, parabéns, vocês que estão de parabéns, né, nesse processo. E eu espero, sinceramente, que a gente caminhe nessa trilha que a gente começou a construir. Né? Essa relação não se esgota aqui. Vocês saibam que podem contar comigo a partir de então, né? Enfim, orientação de pesquisa, ler o meu projeto de mestrado, fazer qualquer coisa, né? Nós estamos aqui, né, nessa posição. Né? Então, eu acho que é isso. Obrigada. Só agradecer por você. Perfeito, professora. E a senhora falou uma questão, assim, eu acho que fundamental, né? Que, enfim, como todo grupo crítico, né, a gente adora, né, dar uma alfinetada. Mas é exatamente isso, né? Eu me preocupo muito como é que está dando, qual o caminho que os cursos de direito, não o curso X ou Y, mas os cursos de direito estão tomando. Né? A gente não pode esquecer principalmente das raízes, né? Inclusive eu estava em outro espaço, né? outro congresso recentemente, tinha um trabalho que falava sobre direito e literatura, né? Mais ou menos nessa linha também de trazer a fotografia, trazer a literatura, trazer as artes. E aí a senhora tocou num ponto que foi algo que na hora também me veio à mente, que é o seguinte, né? A gente precisa retornar às raízes. Né? Porque o curso de Direito nasceu há 192 anos como o curso das ciências sociais no Brasil. Né? A gente não tinha sociologia, história, filosofia. Inclusive, professora, rapidinho, o jurista era um jornalista, era uma pessoa que entendia das relações sociais e econômicas. Né? Então, quando é que a gente vai com essa história de operador do direito? Não pare com isso. Revoltada. Hashtag revoltada. Mas é exatamente esse o ponto. Né? Por exemplo, como a professora falou aqui, a gente tem grandes nomes da história, né? O próprio Machado de Assis, né, jurista, inclusive o livro de Brás Cubas, ele começa dizendo: direito não pode ser uma coisa muito séria, me deram um diploma. Não é? A gente tem grandes diplomatas, a gente tem, para além do direito, né? O próprio Ariano Suassuna, falando aqui da terra em que nós estamos, né? O próprio Ariano Suassuna, ele é, né, Venha-se embora, minha filha. Né? O próprio Ariano Suassuna, ele é... O próprio Ariano Suassuna também é fruto do nosso curso, né? E aí a gente se perdeu ali, né, nessa estrada, e hoje a gente está muito preocupado com o tecnicismo, né? Sem criticar, claro, que também as questões processuais, as questões formais e materiais dentro do direito são relevantíssimas, mas elas não podem ser as únicas. Né? Na verdade, eu me preocupo com um aluno de direito que só sabe meramente os tecnicismos e não tem a consciência crítica de Estado e sociedade. Né? E é isso que a gente se propõe, por isso que está trazendo de novo um pouquinho, né, aqui para o nosso peixe, por isso que esse dossiê de direito público, ele fala de direito público, ele fala da Constituição, ele fala do direito econômico, ele fala do direito financeiro, mas a gente tem trechos disso. Né? A gente vai muito além, como a professora Amanda falou, não é? O artigo que foi lá na ocupação Marielle Franco entendeu o direito à cidade, na cidade, com os problemas da cidade. Né? Então ali não tem como você falar desse artigo sem falar um pouquinho de sociologia, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de geografia, né? Entendeu territorialmente como é que a nossa cidade se organiza. Então isso é geografia. E muitas vezes a gente se centra no direito, né? E aí sem criticar, eu sei que deve ter processualistas aqui, não joguem o sapato em mim, né? Pelo amor de Deus, ninguém não vai virar Senado, né? Que a galera começa a se exaltar. Mas tem o direito por si só não se basta, eu discordo disso, né? Então eu acho que uma das principais pontos, uma das principais questões que a gente precisa levantar é justamente essa, né? A professora Amanda quase jogou a cadeira em mim, mas eu concordo com ela, né? Que a gente precisa ir além do direito, que na verdade isso não é nenhuma inovação, isso é um resgate. Resgate quando os cursos de direito eram, por exemplo, a FDR aqui é o berço da filosofia, né? Inclusive a FDR, gente, me lembrei agora, por isso que eu já vou passar a palavra, eu disse, não me entregue o microfone, né? Mas a FDR junto com a
a USP, né, hoje, né, a ESG USPiana são os 2 centros de filosofia do Brasil. Né, ali em Caio Prado Júnior, ali, vai botar 120 anos atrás, mas era o berço da filosofia do Brasil no curso de direito. Né? O jurista, ele era um cientista social, era aquele que entendia, era praticamente 3, né? Engenharia para as questões das exatas, a faculdade de medicina para a saúde, pronto, se virem para lá, humanos era para a gente. Né? E aí, de repente, a gente se perde um pouco nesse caminho, se centra muito em questões técnicas, de fato. Não é? Isso é algo complexo. Mas antes, mano, de passar a palavra a você, por uma questão de ordem, né? Vou passar aqui a nossa querida penalista, né? A nossa musa do JEP, não é? A professora Milena. Milena, você quer vir pra cá pra gente... Não, pronto, já tá mudando pra lá, perfeito. Rodízio de máscara. Primeiro, boa noite, né? Todo mundo que tá aqui. Eu faço minhas as palavras das meninas. Eu sou uma grandíssima entusiasta da pesquisa, até porque eu sempre falo que o meu encontro com a docência, ele não foi a minha primeira opção. Na verdade, eu comecei pela pesquisa, eu me apaixonei pela pesquisa, só que no Brasil, para você ser pesquisador, apenas pesquisador, você tem que ser assim, o top do top do top do... Enfim, você já tem que estar quase... Desculpa, eu vou falar não, mas você já tem que estar assim, né, num nível acima dos médios mortais. Então, você não consegue ser só pesquisador, você tem que ser pesquisador e professor para conseguir se virar. E aí, a pesquisa me trouxe para a docência, e aí eu me descobri no segundo amor, e aí eu vivo nesse relacionamento poligâmico, né? Eu, docência, pesquisa. Mas é isso, a gente está aqui para incentivar vocês a pesquisarem, porque senão a gente não anda, né? E tudo isso que a Gina falou é a mais pura verdade. Eu tenho os meus orientandos, eu foco mais no âmbito mais penal, lógico, mas é o que eu sempre digo, né? A palavra que eu passo. A gente está aqui, nossa função é conquistar mentes e corações. Então, se eu conseguir conquistar de um de vocês aqui, eu já vou sair, chegar em casa e dizer, eu cumpri a minha missão. Porque é isso, é conquistar mentes e corações. Eu sei que eu não conquistei só um. Eu sei que aqui esse germinho do pesquisador, do inquieto, ele está em todos vocês. Tem um professor que eu amo, absolutamente amo, meu crush, que é Luciano Oliveira. Luciano, uma vez, ele fez o maior elogio que eu achava que eu podia receber na vida, quando eu fui no lançamento de um livro dele, assim. E aí ele foi autografar a minha cópia e ele falou assim, ele colocou, tá lá, registrada, foi moldurado, porque ele disse, você é o tipo de aluna que é aquela que o professor gosta, que é aquele inquieto. O aluno inquieto é aquele aluno que ganha o coração do professor, porque não existe professor sem aluno. Se eu chego numa sala de aula e eu falo 2 horas seguidas sozinha, eu estou fazendo nada, né? Eu não estou construindo, eu não estou evoluindo. E quando vocês constroem esses artigos, assim, com o auxílio da gente, porque o professor, ele está ali para orientar, ele está para mostrar o caminho, mas ele não está para produzir com vocês. Então, quando vocês produzem esses artigos, com o auxílio da gente, vocês ganham o mundo com isso. Acho que quando o professor ele olha para si e faz, agora eu atingi o sucesso. Porque quem escolhe ser professor no Brasil não é por dinheiro. Não é, nunca foi, eu ouso dizer que jamais será. É por amor à causa, é por qualquer coisa, pode chamar de, às vezes, burrice, mas quem escolhe ser professor no Brasil é porque ama o que faz, assim, porque não tem outra opção, não é por dinheiro, tá? Então, a gente está aqui para conquistar mentes e corações. Falando isso, eu não estou querendo, né, fazer o efeito contrário, mas eu quero que vocês entendam que esse mundo que aguarda vocês é um mundo árduo, esse mundo da pesquisa e da docência, mas que é extremamente revigorante quando você vê que aquela pessoa que você estava ali orientando, ela está dando seus voos próprios, como é o seu caso, enfim, né? Quando elas veem vocês, elas ficam assim, como se fossem filhos. Então vocês são filhos que a gente está deixando para o mundo. Né? Como todo pai e toda mãe quer que seu filho seja melhor do que você foi um dia, é isso que a gente espera de vocês. E é isso que a gente está tendo hoje. Então eu só sou felicidade de estar aqui. Acho que depois a gente faça a outra rodada, né? E eu falo mais um pouquinho, mas enfim, eu só sou gratidão por estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Todo o sistema aqui, gente, respeitando o distanciamento social. A gente vai aqui, né, fazer
fazendo essa logística. Mas antes de passar para a professora Manu, né, eu também corroborar com as palavras da professora Milena, né, e eu diria ainda mais, professora Milena, né, o fato de ser árduo, isso é um problema que a gente também precisa questionar. Né? A gente tem que parar, inclusive, de ficar romantizando. Ah, que bom que o professor é esse sacerdote, que ele vai, mas ele vai conseguir, porque ele vai, deixa que eles são professores. Não, a gente precisa pedir, inclusive, né, políticas públicas, melhores condições dentro das universidades, melhores condições dentro da sociedade para poder atuar. Né? Eu acho que uma das coisas que a gente, né, e já puxando aqui para o cenário atual, né, uma das coisas que a gente mais percebeu entre 2020 e 2021 é o que a ausência de ciência pode causar. Né? Exatamente. Como e a educação é a primeira jogada no lixo. Né? Inclusive, só estamos aqui sentados, eu não sei se vocês viram, pessoal, o momento da tricotagem, o momento do chazinho. Né? Eu tava, besta, eu gosto de assistir um monte de esportes, né? Eu tava assistindo aquele jogo de tênis de Wimbledon, né? De tênis. E aí o pessoal parou para aplaudir a cientista que foi uma das pioneiras ali em relação à vacina Oxford. Né? Inclusive, nós só estamos aqui sentados todos, porque senão essa live seria completamente em casa, né? Seria completamente remoto, porque estamos todos vacinados. Né? Ou grande maioria, e respeitando o distanciamento social. Né? Então, imagina se não tivéssemos cientistas para descobrir essa vacina. Né? A coisa estaria muito mais complicada do que aí. Eu estou dando um exemplo que ele está mais surreal, mas isso é em todas as áreas, em todas as situações, em todo e qualquer ambiente. Né? O que a necessidade que a gente tem de investir em educação, não é investir em ciência, investir em pesquisa, não é um luxo, né? Não é algo, esse bando de filósofo ficar aí sentado num gramadinho pensando na vida, não é isso, né? Isso tem uma aplicação prática, isso faz, não é, a sociedade evoluindo, senão qual a diferença seríamos nós se não um monte de homens das cavernas batendo lá a pedra para fazer fogo, né? Então, é algo importante da gente pontuar. Mas, sem mais delongas, né? A gente já está aqui com a nossa baluarte, né? Então, é melhor passar logo a palavra para a dama de constitucional. Como foi? Eu acho que foi seu Pedro, né, que disse, né? A dama de constitucional. Né? Cadê seu Pedro? Seu Pedro, se você estiver assistindo, vai levar falta. Tá certo? Que a gente estava aqui só esperando para lhe ver. Né? Professora Manu, seja bem-vinda, querida. Pode ficar à vontade. Passou máscara, né? Peraí, calma todo. Inicialmente, boa noite a todas e todos. Eu queria dizer da minha enorme satisfação de estar aqui presente, na verdade, assim, de fato, emocionada de poder estar presente novamente. Tive alguns transtornos, peço desculpa pelo atraso, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui, né? E estou muito feliz de poder compor o GEP, né? Poder partilhar de uma missão tão honrosa como o GEP ao lado de pessoas que você admira é diferenciado. E aí, você também, Iva. E aí, Milena, Amandinha, Iva e Janine são, para mim, 4 referências de mulher na área jurídica, pesquisando e fazendo a diferença. Né? E a gente trabalha com as 4 há algum tempo. E para mim são um time de fato de peso, diferenciado na área de direito público. Então, assim, trabalhem sempre com pessoas que vocês consideram melhor do que vocês, para ver se vocês estão sempre aprendendo nesse processo. Então, eu queria desde já dedicar aí toda a minha admiração e todo o meu respeito por essas pessoas, porque eu aprendo com quem eu aprendo tanto. E não poderia ser diferente, de fato. É exatamente na tentativa de chegar a ser como elas são. Né? Então, é a primeira coisa que eu queria registrar. Também queria registrar que, para as alunas e para os alunos que aqui estão, né, e que conseguiram aprovar o artigo e que conseguiram compor a nossa obra, eu queria dizer do quanto é importante, né, a gente estar para além do que se coloca para a gente. Porque ninguém é obrigado a aprovar artigo, né, e compor um livro. E na época de aluna, né, eu sempre fiz monitoria, pesquisa, extensão e ainda fui no time de futebol. Então, assim, significa dizer, jogava bola na época. Também a gente não precisa de entrar nesse mérito de placar na época, que era uma outra coisa. Mas eu aprendi muito mais fora de sala, nos projetos de extensão, nas pesquisas e no me debruçar sobre os livros, né?
nas monitorias, onde eu tive que dar aula e desenvolver outras habilidades, do que de fato o que eu aprendi em sala de aula. Até porque muita coisa que eu aprendi em sala de aula hoje nem vale mais. Né? Muita coisa que eu aprendi, o Código do Processo Civil mudou todinho, né? Tem muitas disciplinas, muita coisa mudou, muito entendimento mudou, e se eu não fui me atualizando hoje, eu não seria nada, né? Então, assim, o direito ele é assim, ele muda todos os dias. Então, assim, na prática, o que vai fazer a diferença são as pessoas que a gente atendeu, as demandas que a gente se propôs a tocar, os escritos que, na verdade, fazem com que a gente ultrapasse o tempo, né, e deixe marcas como esta obra, né, e o quanto a gente construiu. Então, eu deixo essa mensagem de que saiam da zona de conforto, que não é zona de conforto. Hoje em dia, eu considero que ninguém está na zona de conforto. Depois que a gente estar passando o que a gente está passando, ninguém está na zona de conforto. Nem no trabalho, nem no curso. A gente todo tempo deve estar questionando quem somos, onde estamos, o que queremos. Né? Porque a gente descobriu que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã e que é tudo muito rápido. Né? Fechar, na verdade, além de deixar essa mensagem de comecem a ir além, né? E principalmente aqui que a gente tem muitas alunas e alunos, comecem a pensar no futuro de vocês. No primeiro dia de aula eu sempre falo isso. Se vocês querem ser juízes, promotores, comecem a aprender a responder questão do concurso, porque isso é uma habilidade que você precisa desenvolver. Se você quer advogar, comece a fazer seu network, estar em escritório. Se você quer ser um docente, uma docente, comece a potencializar o seu currículo com obras escritas, com artigos publicados, com monitoria realizada. Foi assim que eu comecei. E hoje aqui na casa, hoje na sala, eu dou aula com duas pessoas que foram minhas professoras. Uma é Manuela Beltrão e a outra é Daniela Spencer. Foram duas pessoas que foram minhas professoras na época de graduação e hoje eu encontro aqui. Né? E a gente dá aula com pessoas que foram alunas e alunos e daqui a pouco serão vocês. E eu vou ter o maior honra, o maior prazer de recebê-las e recebê-los na docência. O importante é a gente entender que a gente precisa sair do nosso lugar comum e começar a fazer a diferença. Porque as coisas acontecem e todas e todos têm muito potencial. E fecho dizendo que essa obra, para mim, também é um lugar de resistência. Um lugar de resistência onde a gente insiste em produzir quando, né, a gente tem hoje um Estado que não incentiva a produção, não incentiva a pesquisa, não vem incentivando, né, a educação. Então é importante a gente demarcar também este lugar de produção como um lugar de luta. E esse lugar de luta é um lugar de luta, de resistência, mas é um lugar de muita esperança. E eu tenho esperança em cada aluna e cada aluno que passou por nós, né, que mostra o potencial, né, e que com certeza pode estar ajudando a contar essa história de um direito colocado a serviço da promoção de justiça social num Brasil de tantas desigualdades e da nossa necessidade de ter consciência política e entender que a gente, principalmente enquanto operador e operadora do direito, a gente tem uma responsabilidade dobrada, triplicada, numa sociedade totalmente sem consciência, né, política. Saber os nossos direitos é estar um passo à frente de toda a população. Efetivar esses direitos é estar em local de privilégio. Ter a capacidade de utilizar o saber para promover a justiça social e ajudar outras pessoas é quase ser um santo ou uma santa, uma divindade, né, dentro do Brasil. Então que a gente possa, né, entender a importância disso e que a gente possa se orgulhar, né, e principalmente que a gente possa ser referência e se estimular a escrever cada vez mais. Né? Eu estou muito orgulhosa de vocês e saibam que óbvio que a gente trabalha para pagar as contas, mas não é o salário que faz valer a docência. O que faz valer a docência é momentos como este. Quem está aqui, quem é professor e quem é professora
passado. É momentos como este que você lança uma obra e você diz, alunas e alunos estão aqui, estão fazendo a diferença. São momentos onde a gente vê alunos crescendo e produzindo frutos, né? Quando vocês chegaram aqui, estavam muito verdinhos. Quando a gente vê vocês amadurecendo, inclusive amadurecendo juridicamente, produzindo e compondo uma obra dessa. Então, assim, meu orgulho é enorme. Depois da pandemia, eu não vou mentir, eu estou muito mais sensível. Hoje eu choro com qualquer coisa, eu fico emocionada com qualquer coisa, né? Enfim, é péssimo você continuar, eu vou chorar, né? Mas é isso, minha gente. Eu acho que no final é isso que vai ficar, é isso que vai valer a pena, sabe? É o quanto de vocês ficou em nós e o quanto de nós está sendo deixado em vocês e o quanto nós, juntas e juntos e juntos, estamos construindo um Brasil cada vez mais justo e igualitário para todas e todas. Muito obrigado. Agora ficou difícil até de comentar, né? Estou aqui só guardando aqui um minutinho a máscara, pensando, né, o que é que eu vou comentar dessa fala. Mas assim, professora Manuela, eu fico muito feliz, né? A fala da senhora também, como a das outras professoras, né? Corroboro demais, me sinto blindada pelo que a senhora falou, porque, né, isso é algo que a gente às vezes não percebe, né? Eu digo porque eu também fui essa menina que a senhora foi quando estava jogando bola, né? Como vocês sabem, pessoal, falando 2 minutos de mim, quase não gosto de falar de mim, vou falar só um minutinho, né? Eu fiz faculdades no interior, né? E teve na minha vida uma professora dessas, né? E aí, depois dessa professora na minha vida, eu disse, eu quero fazer isso, né, com outras pessoas, né? Eu estava num momento ruim da minha vida, e aí essa professora, a professora Roberta Cruz, professora, se você estiver vendo, né? Ela literalmente me chegou, me adotou e disse, Iva, você tem potencial, né? A gente vai construir o PIBIC, construiu, ela foi minha orientadora do TCC, e depois ela disse, pronto, você está pronto, vai para o mestrado. E foi quando eu vim para o mestrado, e hoje, né, até a semana passada, ela era minha colega de doutorado, inclusive defendi o doutorado antes dela, né? Aí ela estava lá na hora da defesa e disse, eu não disse, menina, que você ia conseguir, né? E eu acho que é isso que eu queria, que a gente quer passar para vocês. Não tem, gente, melhor tempo que o agora, né? O agora para botar as coisas para frente. Não, professora, eu vou fazer o artigo amanhã. Não, professora, eu entro no grupo de pesquisa no próximo período quando eu estiver mais preparada. Não, professora, meu TCC está muito corrido agora, né? E aí a gente vou trancar essa cadeira e faço depois. Eu sei que a vida às vezes é difícil, né? Que a gente precisa às vezes administrar as coisas, mas não tem melhor tempo que o agora, porque a gente tem que preparar para o futuro. Porque tem aquelas frases bem manjadas de Facebook, né? Assim, né? Daqui a 5 anos o tempo vai ter passado e aí você fez o quê? Né? Isso é muito forte na vida da gente. Inclusive, eu escutei isso, né? Você sabe que eu, né, entrei na academia muito nova, né? Aí eu escutei na minha seleção, você não é muito nova para fazer mestrado? Né? E depois eu fui a primeira da turma a terminar. Então, não tem depois, minha gente. O tempo é agora, porque depois a gente não sabe o que acontece. Né? Então, eu fico muito feliz quando, né, eu já falei o nome de vocês, mas Luma, Luana, a Yara, né, tão novinha, chega, professora, eu só tenho 19, só tenho 20 anos, que você não acha que eu consigo com minha filha? Você já construiu 15 páginas, né? Eu na sua idade estava na 10ª nessa hora, né? Então isso é muito importante da gente pontuar. Então, professora, eu acho fundamental sua fala, né, de saber onde a gente quer chegar e não ter, vai ser difícil, né? Vai ter um monte de obstáculo, vai ter gente dizendo que você não consegue, você mesmo, né? A zona de conforto é um negócio ruim. Né? Às vezes a gente acha, não, tá de boa aqui, mas você não tá feliz lá. Então é importante que você construa o seu próprio futuro, né? Que às vezes a gente, quem é que achava que aquela menina que estava morando no interior de repente ia dar aula, não no Recife, ia terminar o mestrado, ia terminar o doutorado, ia dar aula numa instituição pública, né? Eu sou muito feliz de hoje também dar aula na instituição em que eu estudei, né? lá no interior, que é o campus CA da UFPE. Né, e também está aqui numa instituição tão renomada. Então, né, não esperem, minha gente. E que bom que todos que estão aqui não estão esperando, né, porque a hora de construir esse futuro, a hora de construir todas essas perspectivas é agora. E que bom, né, que elas já estão começando a ser construídas. Já estão aqui 14 artigos escritos por vocês. A gente só foi coach, né, vai, mas quem escreveu, né, foi vocês. Pessoal, então a gente começa a nossa rodinha aqui
alguns debates, né? Vou passar a primeira palavra para a professora Milena, né, que já deixou a deixa de fazer mais alguns comentários, porque a gente se propôs, pessoal, a fazer, né, levantar algumas questões ali a respeito de gênero, de políticas públicas. Então, né, eu acho que já dá para a gente entrar nesse bate-bola, né? Quem vai no cameraman, dá afasta lá. Camera girl, desculpa, meu Deus. Maravilha pra vocês, viu? Só vou porque tem um compromisso às 21. Tá bom. Mas Cheiro. foi ótimo. Aula presencial massa. Volta logo. Hashtag volta logo. Valeu, Janine, valeu, Alexandre. Valeu. Saudade. Só para falar um pouquinho dos artigos, né, que eu ajudei, orientei as meninas e o menino a compor. Eles também, feito alguns orientantes de Amanda, foram derivados dos TCCs deles. Então, se tem uma coisa que eu digo para os meus orientantes é: não gaste seus neurônios em vão. Se você vai escolher um tema TCC, escolha um que você goste. Porque você escolher um só porque alguém disse que era mais fácil, porque está na moda, enfim, escolha um que você tenha prazer de falar. Ah, mas esse tema já é batido. Que batido é a forma de abordar. Batido é o senso comum. Quando você se aprofunda naquele estudo, naquele tema, nada é batido. Muita gente vem, eu queria falar sobre legalização do aborto, mas não é batido, legalização das drogas. Não, nenhum tema é batido se você aborda pela maneira certa. Então, o que tem em comum nesses 3 artigos dos meus orientantes que compõem o livro do GEP é toda a temática de gênero que envolve. Então, tem um artigo de Juliana que fala sobre a questão da possibilidade da aplicação da qualificadora do feminicídio a mulheres trans, que é algo que, assim, eu falo na nossa realidade social, mas no mundinho fechado, hermeticamente fechado do nosso ordenamento jurídico, é algo que está em constantemente debate, influenciado pelas discussões sociais de exclusão e de negação a direitos a mulheres trans. Então a gente discute se pode ser aplicada a qualificadora do feminicídio depois que aquela mulher trans já morreu. E aí a gente também parte de um debate antes disso. O direito penal ele ser utilizado para educar, que não é, né? Desde o primeiro período vocês aprendem direito penal, última ratio. Tá, mas e quando eu digo que vou proteger uma mulher qualificando o homicídio dela? Ela já morreu, você vai proteger como? Então, são esses debates também que Juliana faz nesse artigo dela. E também da possibilidade de aplicação dessa qualificadora que algumas pessoas, enfim, continuam querendo excluir as mulheres trans disso. Tássila fala no artigo dela sobre como o Estado negligencia as mulheres que estão em cárcere, né? Inclusive aquelas mulheres que tiveram seu período de gestação em cárcere. E Fagner e Cláudia, eles falam sobre essa efetividade ou não das medidas protetivas, né? Como o Estado também relega essas mulheres que foram vítimas de violência ao esquecimento, porque à medida que o Estado diz, olha, eu vou lhe proteger, mas tempos depois essa mulher faz outro boletim de ocorrência e outro boletim de ocorrência e ela vem a morrer por causa disso, cadê o Estado aí? O Estado não disse que ia proteger essa mulher, porque essa mulher está morta agora, né? Quando o Estado disse que ia conceder uma medida protetiva e não protegeu em nada. Então a gente fica muito nessa questão do discurso do direito, só que na prática a gente não vê essa efetividade. Então partiu muito dessa criticidade dele e delas de reconhecer esses problemas e de abordá-los, né? E fazer tudo isso com base em materiais cientificamente, como eu posso dizer, cientificamente verificáveis. Porque uma coisa é você querer ir num site e aquele artigo do site ele é muito bom para você se informar, mas para você usar como fonte do seu TCC, aí eu já não recomendo. Então o desafio é outro, fazer pesquisa, o desafio é outro. E eles conseguiram, ele e elas conseguiram muito bem fazer isso. Então se estiverem assistindo, eu não sei, mas parabéns, eu sei que não puderam estar aqui, mas enfim, né, estamos firmes e fortes, enfim, todos os meus parabéns a vocês. Esqueci até de tirar a máscara, mas enfim, né? Passa a palavra para Amanda. Oi. Câmera girl aí. Opa. Não, passa a palavra para ele. Ah, tá. Iva que não está ali, mas ela tá chegando. Tá chegando. Ela foi fofocar, mas já chegou. Então, pessoal.
Continuando aqui, né, a professora Milena aqui trouxe alguns recortes a respeito da questão de gênero, né? Como eu disse no início, gente, não foi combinado, né, mas a questão de gênero ela permeou de forma direta ou indireta, né, o nosso livro, né? Inclusive o fato de ter mais autoras que autores, né, já também é uma outra questão a se pontuar, né? A mulher na ciência, não é, ocupar os espaços, trazer o olhar também, não é, a respeito dos estudos feministas, né? Porque a gente sempre acha que feminismo é aquela corrente filosófica e uma mulher lá gritando por mais direitos, quando na verdade o feminismo tem diversas derivações, tem diversos recortes, tem diversas formas de olhar, não é? E nada melhor do que ter um recorte de gênero do que estar presente, não é? Do que ocupar os espaços, não é? Não vou ficar botando post-it de Instagram aqui hoje, não. Né, mas não tem aquela frase de Beauvoir, né, não se nasce mulher, se faz mulher, e não é se fazer mulher, não é sempre dizendo que, não é realmente agir de acordo, né, e o agir de acordo não é um moralismo ou uma forma de X ou Y, né, mas poder ter, não é, esse espaço de atuação, poder ser quem realmente se é, não é, isso parece uma frase simples, banal, mas isso não é, até às vezes nós como seres humanos, nos entendermos como seres humanos é difícil. Não é? Imagine atuar da forma que realmente, né? Então é algo extremamente profundo que a gente precisa, né, refletir. Professora Janine, quer dizer mais algumas questões, professora? Sim, aproveitando, né, essa questão do gênero, os trabalhos que a gente desenvolveu, né, no nosso dossiê, eles são interdisciplinares, eu acho que isso é muito bacana, né? Porque a gente tem, além da pesquisa jurídica, a gente dialoga com a sociologia, por exemplo. Então, a partir do momento, né, num dos artigos que eu tive a satisfação de estar ali orientando, analisando a exposição da mulher em propagandas, né, a gente analisando a questão da violência simbólica, e o sociólogo Pierre Bourdieu, o que é que ele entende como violência simbólica, né? Quais são os signos da violência simbólica presentes na sociedade, a ponto das mulheres nem reconhecerem a sua posição de muitas vezes de subordinação. Então, foi uma experiência muito bacana que justamente suscitada numa pesquisa com uma aluna que teve essa preocupação e que foi um momento de aprendizagem muito recíproca, né? Então, foi muito bacana desenvolver essa pesquisa e a gente tentar mapear alguns signos de subordinação, né? E é uma questão difícil porque os signos, eles não são visíveis. Então, é a invisibilidade dos signos que promove a sua perpetuação na sociedade, né? Então, a gente teve essa oportunidade de discutir, né? Tivemos também a oportunidade de entender também, né, uma questão tão importante referente ao cuidado com a nossa Amazônia e o que a gente está fazendo. Nós vivemos num momento em que os estados, eles não estão apenas sendo nacionais, então está havendo uma transcendência. O fim do estado nacional é algo que não é difícil da gente prever, né? Então, aquilo que a Amazônia é nossa, será que a Amazônia é só nossa? Será que a Amazônia é de quem? Né? Qual o papel que o Brasil tem e a possibilidade das interferências internacionais no nosso território para a proteção de uma riqueza que ela não é só brasileira, né? Então, essa questão da necessidade do cuidado, né, com a nossa vegetação, com uma riqueza importantíssima e condicional para a nossa existência, né? E um outro tema super importante, né, a gente envolveu a questão da retórica, né, ali trabalhando a questão da retórica, da dialética, que faz parte da nossa sociedade, né, e nós vivemos isso, a gente vive retoricamente, como é que a gente constrói nosso pensamento. Então, existe toda uma evolução. Eu acho que foi muito bacana, porque foi um artigo que ele serve até de subsídio para a construção de outros artigos, né? A gente precisa desenvolver o nosso pensamento de uma forma retórica. A gente precisa testar as nossas hipóteses. Então, eu vejo em todos os artigos daqui do nosso dossiê que houve se apresentou uma hipótese, se buscou testar a veracidade dessas hipóteses. Então, foi algo que, esse artigo foi muito bacana, né? De autoria do nosso querido Lucas Luiz, do professor Lourenço, né? Então, a gente teve a oportunidade de, especialmente Lucas, de estar analisando toda uma retórica de um professor do Centro de Arte, né? Super especial para a gente, né? E efetivamente para a pesquisa, um pesquisador, inclusive, de Pierre Bourdieu.
né? Então, assim, sem sombra de dúvida, um momento bastante rico de pesquisa, né? Então, a gente percebe, né, essa criticidade, o raciocínio muito interdisciplinar. Eu acho que a gente tem o direito, ele precisa dialogar com as outras ciências, ele não precisa ser, né, ali fechado, muito hermético, a gente precisa entender que ele está situado na sociedade, né? Então, eu acho que esse olhar interdisciplinar veio através até mesmo dos nossos alunos, né? Porque muitas vezes a gente traz aquele recorte jurídico e o além do direito está ali para a gente investigar, para a gente fazer esse diálogo, né? Então, para mim foi assim muito bacana, fiquei muito honrada, né, de trabalhar temas tão importantes e que, como a professora Iva falou, como todos os professores aqui falaram, né, que vejam, foram temas que eles não houve uma combinação sobre o tema, mas temas que estão vivos na sociedade. A gente precisa estudar o direito à luz dos problemas que nós estamos enfrentando, né? Então, assim, para mim foi muito bacana e é um momento de aprendizagem entre nós, né? E também de humanização, porque a pesquisa, às vezes, ela é um momento muito solitário, né? E quando você percebe que a pesquisa ela avança, quando você coloca mais pessoas, quando você coloca gente pensando junto, entendeu? Você sai daquele seu quartinho, da sua torrezinha de isolamento, né? Então, assim, um momento muito bacana. Então, quando eu vejo Manu falando, da professora Manuela, de colocar a gente como referência, ela não sabe também a referência que ela tem e o papel que ela exerce, assim, pra gente, também de inspiração. Então, assim, eu fico muito feliz de fazer parte de um grupo de mulheres que me inspiram, né, e que inspiram outras pessoas, né? Eu acho que, assim, nosso papel como professores, professoras, é justamente esse, né? A gente inspira e a gente é inspirado. Acho que é por isso que é tão especial, né? É muito além do valor econômico que se pode agregar à nossa atividade. Perfeito, professora Janine. Assim, né, corroborando com sua fala, né, eu concordo com ela a cada santo dia. Desde o primeiro dia que eu pisei na minha primeira sala de aula, que eu olhei para aqueles rostinhos e eles começaram a me retrucar e começaram a me desafiar, e eu, peraí, é isso aqui? Não, essa parte aqui de fato a gente pode dar uma aprofundada, amanhã eu trago um recorte melhor, não é? Eu vi realmente que é verdade, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Então, assim, como eu disse no início, né? A gente seria aqui 5 velhas com um chazinho fofocando e falando mal do governo, se não fossem os nossos alunos, né? E assim, a respeito dos artigos que eu orientei, né? Tem 4 artigos orientados por mim, né? Da uma que está aqui, né? O do Túlio, que deve estar nos assistindo e que vai falar 3 ou 4 coisas quando chegar. A pessoa, você vai esquecer de falar disso, né? Também o da Dé, que está aqui, né? Do Big Data, e o Wesley, que não pôde estar aqui hoje, mas tenho certeza que ele vai olhar nossas gravações, não é? E uma coisa muito interessante dos artigos, né? De vez em quando a gente segue as professoras, mas a gente pega um caminho à parte, né? Que cada uma trouxe um recorte específico de sua área, que contribuíram, né? Também com as minhas pesquisas, né? Por exemplo, o Túlio ele também é matemático, né? Ele está fazendo a 2ª graduação, e aí a gente trouxe as pesquisas estatísticas para dentro do artigo dele, não é? Então a gente pôde aferir ali, né, essa multidisciplinariedade, a gente pôde ali, né, trazer essas contribuições para dentro do direito, né? Perceba, é um artigo com certeza, não é? Seria aprovado não apenas num livro de direito, mas também num livro de gestão ou num livro de economia, não é? Porque ali a gente trabalhou com indicadores, a gente trabalhou, não é, com outras categorias analíticas que não são, né, próprias do direito. A Luma também trouxe a questão do IPI na indústria automobilística. Então, a questão da política pública econômica, ela queria falar tributário, mas ela acabou falando de direito econômico na sua essência, não é? Então, foi um TCC também, não é? Deu origem ao seu TCC, e aí foi um TCC que tirou nota 10 só para dizer, né? E foi um TCC muito bem escrito, tenho certeza que vai dar outras grandes pesquisas, quem sabe aí para um projeto de mestrado, né, ou de especialização, e aí, né, vai voar, né? Que aí a gente só quer ver assim, dar tchauzinho do passando de avião, né? Teve do Wesley também, o do Wesley fundamental, o pessoal falando de direitos sociais, a questão da previdência social e os auxílios, e, né, o da DEP foi o Big Data, né? Quando ela chegou com direito e tecnologia, eu disse, menina, tenha calma, né? Tenha calma, passou a professora, ela chegava todo dia com 10 páginas, minha filha, você ligou a máquina de escrever de madrugada,
Né? Foi inclusive um TCC terminado até antes do período, eu só ficou esperando para defender, né? De tão aplicada que ela foi, mas um assunto que é novo. Não é? Pouquíssimas pessoas do direito realmente sabem a respeito de direito e tecnologia, quais são os impactos disso aí. Né? E isso, pessoal, de fato, né, também me influencia, também me instiga. Né? Sei, como vocês sabem, aí, a grande maioria foram meus alunos e me escutam falar sobre isso o tempo todo. Né? Uma das minhas propostas dentro da pesquisa é trazer novas categorias analíticas. Né? A gente tem que esquecer que o direito é qualitativo. Né? Tudo bem, professor, a gente tem que fazer análise qualitativa também, mas a gente precisa visitar outras ciências. A ciência política fez isso muito bem, não é? Ou outras áreas, outras ciências duras fazem isso muito bem, e o direito não. Né? E aí, inclusive, isso foi uma das propostas que eu também trouxe, né, dentro de outros trabalhos recentemente aprovados. Né, principalmente as categorias de gênero, né, o pessoal que sabe que eu trabalho com a Sandra Harding, né, então reenxergar, né, as categorias analíticas, que inclusive é uma questão de gênero também. Né, as categorias analíticas, elas são criadas dentro de uma estrutura hegemônica, uma estrutura de manutenção de poder. Né, se você for para as teorias decoloniais, você está aí no eixo norte e no eixo sul. Né, e muitas vezes as categorias analíticas, elas não conseguem observar a realidade social a qual elas se propõem. Né, que é o que acontece muito nas ciências sociais e no direito é direto. Né, uma categoria analítica, por exemplo, que você vai enxergar uma política pública de gênero. Aquela categoria analítica, ela não é preparada para isso. Então, ela parte do pressuposto que ela compreende um cenário social que simplesmente não se adapta àquilo que ela está se propondo. Né, e eu fico muito feliz, né, que os 4 artigos que eu orientei, os 4 se proporam a observar categorias analíticas diferentes daquilo do senso comum do direito. Né? O Túlio com a matemática, com as questões estatísticas, né? Tava ele 3 horas da manhã, ele está assistindo, eu vou cobrar dele. 3 horas da manhã, professor, o que a senhora achou dessa análise? Esse algoritmo está certo? Eu digo, meu filho, deixa eu dormir, amanhã olha. Né? A Luma também, 3 horas da manhã, professora, pelo amor de Deus, e esse livro? Eu digo, leia, amanhã você me diz. Né? Mas eu fico muito feliz, não é que todos esses artigos tenham entregado essas propostas e que componham essa obra de uma forma tão satisfatória como a gente está percebendo. Bem, pessoal, pelo adiantar da hora, tá certo. Não sei se a professora Amanda quer falar mais nada. Né? Então, né, já me encaminho, né? Vocês estão percebendo que elas querem falar, né? Elas querem falar. Né? Mas, né, já estamos vendo. Né? Então, pessoal, dou por encerrada a nossa sessão. Eu fico muito feliz, agradeço a todo mundo que veio aqui, né? Na sexta-feira de noite, escutar a palavra do direito. Muito obrigada, né? Não é muito comum, né? A gente só vê aqui o quanto o nosso grupo tem deixado, né, marcas quando as pessoas se propõem a vir aqui, a assistir, a baixar o livro, a ler. Né? Então, agradeço demais. Baixem o livro, baixem o livro, todo mundo aí, baixem o livro. Bote no Lattes, né? Bote no Lattes, exatamente. E vocês que escreveram, pessoal, ficha catalográfica tá aí para vocês pontuarem, viu? Baixem, botem no Lattes. Né? Então, por encerrada, pessoal, essa sessão. Obrigada a quem está vendo ali online, né? E obrigada a todos que vieram. Então, né? Valeu. Agradeço e tchau, tchau, pessoal. E tchau, tchau. A gente. Tu mandou máquina de escrever. Para, Missy. Eu sou vintage. E gringe agora, né? Máquina de Vamos fazer uma foto, aquela foto.